Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para assistirem a essa programação do quarto seminário de educação bilíngue de Goiás. Eu sou a Andreia, este é o meu sinal na comunidade surda e serei a mediadora deste momento. O tema da palestra de hoje é o histórico da luta do povo surdo pela educação bilíngue de surdos. Estou com uma camiseta azul de mangas longas, com gola em V, tenho o cabelo curto, avermelhado, um vermelho mais escuro. Uso óculos com uma lente bem transparente, pele branca, clara, olhos castanhos escuros. E estou usando um batom marrom nude. Então, quero agradecer a todos que estão participando hoje e peço que vocês continuem colocando os comentários no chat, porque ao final de todas as palestras, os palestrantes poderão responder as perguntas de vocês. Que sejam perguntas específicas ao tema abordado na palestra de hoje e os palestrantes responderão às suas dúvidas. Nesse chat também nós poderemos ter perguntas, mas nesse momento eu gostaria que vocês, quando digitassem, quando colocassem as perguntas, colocassem juntamente com as perguntas o seu nome. O link de frequência também de hoje vai ser disponibilizado em forma de formulário, onde você poderá clicar e responder. Porém, não esqueça de responder o formulário de frequência. Quando você tiver terminado, também não esqueça de colocar para enviar, para que assim você consiga receber o seu certificado. O certificado será de 3 horas pela participação do evento. E será enviado o certificado para o seu e-mail, o e-mail que você cadastrou, em um prazo de 15 dias. Agora convidaremos a professora palestrante Ana Regina Campelo. Ana Regina Campelo é pedagoga, graduada em pedagogia pela Universidade do Rio de Janeiro. Também formada em biblioteconomia e documentação pela Universidade de Santa Úrsula. Doutorado em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de educação e linguística, com ênfase na educação bilíngue inclusiva e sociolinguística. Atualmente é professora adjunta no INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, na disciplina de Estudos Surdos e Educação Bilíngue. Ministra várias disciplinas no curso de línguas e trabalha no curso de mestrado profissional Diversidade e Inclusão da UFF, Universidade Federal Fluminense, nas disciplinas de Libras 1, 2 e ASL. Ana Regina, seja muito bem-vinda.
agora? Eu estou aqui em uma sala com a parede verde. Esse facilita para que as pessoas possam ver. E eu estou aqui nesse momento para fazer a palestra. Posso começar a palestra, então? Falarei hoje, dando um foco na educação bilíngue, falando sobre as lutas das pessoas surdas. Trabalharei aqui alguns contextos específicos sobre os objetivos abordados, sobre as lutas que estamos tendo e estamos enfrentando, sobre os trabalhos que envoltos nesse tema e a questão das melhorias que nós já conseguimos. Falarei um pouco agora da história também, das lutas que enfrentamos, das lutas que os surdos enfrentaram. Sim, foram muitas lutas durante toda uma. Nós temos uma trajetória muito grande de conquistas. E vamos falar de algumas ações que também nós fizemos, nós trabalhamos juntos em várias frentes. Em todo esse engajamento também que tivemos. E é por isso que precisamos falar de representantes, precisamos de uma representatividade surda. E a representatividade surda foi dada desde 1913, em maio, no dia 24 do mês de maio. E foi ali no Instituto Nacional de Educação de Surdos, com professores surdos que foram alunos no início e que passaram durante todo um tempo ali trabalhando, buscando se profissionalizarem. E essa é buscaram assim a representatividade e fundaram uma associação. Isso é importante porque a gente conseguiu, nesse momento, trabalhar em jornais, em gráficas. E foi aí que começou toda uma publicação também de todos os materiais. Todas as entrevistas que estão sendo disponibilizadas, tudo o que era possível a verificação foi colocado nesses jornais, nessa documentação como registros históricos. Isso, nós sabemos que antigamente não tinha outros meios de comunicação muito fáceis, como telefone, televisão, rádio, essas coisas. Então, a única forma de registro que tínhamos naquele tempo, então, eram os jornais como meio de comunicação também pelos surdos. Então, vocês sabem que naquele momento nós tínhamos as situações ao redor daquela comunidade, mas hoje, até hoje, nós temos algumas dificuldades, né? Inclusive financeiramente falando. Próxima apresentação, próximo slide. Bom, então, à medida em que o tempo foi passando,
Nós, surdos, nos movimentamos internamente no INES e também para que esse movimento pudesse, então, impactar em alguns benefícios em relação à nossa cultura e em relação aos problemas que enfrentávamos. O INES, por exemplo, ele possui cursos de tipografia, também de modelagem, de leitura, então vários tipos de cursos profissionalizantes, de marcenaria. Então, internamente ao INES, nós tínhamos essas iniciativas educativas, né, profissionalizantes. E então, os surdos que passavam por ali acabavam então se profissionalizando em algumas áreas, e a gente não tem registro de como esses surdos eles se relacionavam profissionalmente. Naquela época também, os gestores do INES, eles não acompanhavam exatamente o que acontecia com a comunidade, né? Eles recebiam um fomento, o INES recebia um fomento para ser administrado, e historicamente, como qualquer outra instituição mantida pelo governo, essa administração era feita um pouco distante das pessoas e do que acontecia com as pessoas. É como se os surdos fossem apenas alguns números, né, e pessoas que sinalizassem com as mãos, então, externamente para os gestores, eles não eram muito considerados em relação à qualidade da sua alimentação, ou alguma questões em relação até à higiene mesmo daquelas pessoas ali dentro. E isso gerou um mal-estar muito grande naquela comunidade, o fato de não ser assistida. E no PowerPoint nós vemos então uma notícia de uma revolta que aconteceu entre os internos do INES. Então eles colocaram fogo nos colchões, jogaram os colchões no pátio, de forma que chamamos a atenção então da polícia e dos bombeiros. Tivemos a presença dos bombeiros ali naquela ocasião, e então os surdos tentaram sinalizar de uma forma gestual que estavam sendo desprezados, que estavam sendo menosprezados, desconsiderados, né? Então, uma forma de chamar atenção para as condições precárias de sobrevivência ali no INES. E essa é uma notícia que foi vinculada no jornal em 1950, e essa notícia diz: surdos mudos causam barulho. É o tema desse jornal. Barulho no Instituto de Surdos Mudos, como o INES era conhecido. Então, foi uma forma de eles chamarem atenção, e o jornal, então, noticiou desta maneira: barulho no Instituto de Surdos Mudos. E então, desde esse momento, nós começamos a, então, propor que os nossos gestores fossem pessoas surdas como nós, para que cuidassem das nossas necessidades e zelassem pelos direitos. Então, especialmente em relação aos direitos. Então, essa questão da deficiência sempre existiu, né? As pessoas sabiam que, de certa forma, nós tínhamos as nossas necessidades, porém nós não éramos atendidos. Alguns problemas continuam até hoje. E, além disso, o rótulo de deficiência. Próximo PowerPoint. Bom, ali ainda naquele momento, em 1950, e de lá para cá, algumas associações foram fundadas ao redor do Brasil. Em 1953, então, nós temos a Associação de Alvorada. Depois, em 1954, uma associação no estado de São Paulo.
Essas foram as primeiras associações no Brasil, e de lá para cá várias associações, então, foram sendo fundadas, criadas. E assim que os surdos se formavam no INES, a maioria deles, então, acabava se reunindo nessas associações que foram criadas. Geralmente, semanalmente, eles se reuniam, às vezes dias de terça, de quarta. Esses momentos eram momentos importantes de encontros, de empoderamento, momentos onde se discutiam sobre o sistema educacional, sobre aquelas pessoas que não dominavam a língua brasileira de sinais e não conseguiam se comunicar e atender nossas necessidades. Também falávamos sobre os nossos direitos. Enfim, eu cresci vendo essas discussões. Eu tinha 11 anos, eu me lembro muito bem. Eu tinha mais ou menos 11 anos quando eu consegui, então, ter contato com a língua de sinais, e aos 14 eu tive a primeira vez em uma associação de surdos. E encontrei ali com surdos de diferentes idades, especialmente os mais antigos. Então, eu pude tomar pé de vários pontos de pauta dos surdos. Viajei a campeonatos, fiz caravanas com surdos, nós também nos divertíamos muito, vários entretenimentos nós tínhamos em conjunto, em grupo. Então eu comecei a fazer parte do dia a dia, me associar com essa comunidade. E o desejo de termos uma associação nacional que nos representasse no Brasil inteiro foi crescendo. Nós tínhamos várias iniciativas nos estados brasileiros, cada uma com as suas sugestões, propostas e opiniões. Então, nós pensamos em uma representatividade nacional. Dentro do INES, nós tínhamos um grupo de ouvintes que havia criado a FENEIDA. A FENEIDA era um grupo de professores, especialmente fonoaudiólogos, que eram fomentados também, tinham uma verba para poder atender as crianças no atendimento fonoaudiológico. Tínhamos vários equipamentos à época para terapia da fala, e na época nós então vivíamos na filosofia oralista, né? Isso era 1976, mais ou menos. Então esse grupo tinha esse trabalho com a terapia da fala, recebia verbas e vários materiais para poder implementar esses serviços. E então, nesse mesmo tempo, as associações de surdos, então, se movimentando em relação aos seus direitos, às suas reivindicações, ao mesmo tempo em que a FENEIDA executava o seu papel de atender audiologicamente, vamos dizer assim, a comunidade surda. E com o tempo, então, as associações, elas foram se munindo em relação, e a gente também foi aprendendo a trabalhar com a administração de uma associação, com todas as necessidades que ali envolviam, além das nossas próprias, como o desporto surdo, enfim, as várias associações atendiam a várias de nossas necessidades. Então, mais ou menos, eu cresci nesse meio, frequentando essas associações e percebendo esses movimentos. Então, em 1981, lá na cidade de Recife, eu tive presente a um congresso de pessoas, um congresso para pessoas com deficiência, e todas as pessoas, então, se reuniram lá, e eu, como representante da Associação de Alvorada, e vários outros surdos de outros estados brasileiros, né? Então, nós, então, colaborativamente, organizamos um documento e entregamos para o governo. Ao retornar para o Rio, para a Associação de Alvorada, nós, então, sentimos a necessidade de criar uma associação nacional. Primeiramente, nós, como criamos uma comissão, e aí essa comissão, ela tinha o objetivo de falar sobre os direitos dos surdos,
de criar movimentos, criar documentos. Então, eu lembro que nós éramos em torno de 456. Nós organizamos mais ou menos 456 materiais de outros surdos, de outras associações, com as suas várias necessidades. O que os surdos queriam? Então, nós organizamos esse material, e em 1982, então, até 1985, nós, então, começamos a criar esse movimento e aparecer, então, na televisão. Uma das nossas primeiras pautas de reivindicação foi a legenda para surdos. Até então, nós não tínhamos essa iniciativa. Então, esse documento que nós elaboramos falava sobre a legenda para surdos. Nós ficamos um pouco chateados quando nos foi dado o resultado de que a legenda, essa nossa reivindicação passou às 10 horas da noite. Nós mandamos para a emissora, chamaram a gente para uma reunião, a gente conversou sobre essa questão, mas a nossa reivindicação, ela aconteceu apenas às 10 da noite. Nós ficamos muito chateados com isso e pedimos, então, que a legenda também passasse a figurar em outros momentos da programação, e não só apenas a partir das 10 da noite. Então, assim, foi uma luta de vários passos que nós precisamos à época fazer. Então, a FENEIDA, como eu falei para vocês, ela existia, ela tinha vários problemas, o grupo não se manteve nos seus objetivos ali, houve várias desavenças e discussões. Então, nós resolvemos pedir à FENEIDA, perguntar sobre a questão, o processo de eleição que iria haver ali na FENEIDA. Então, nós resolvemos nos candidatar. O representante da FENEIDA disse: como assim? Os surdos não vão conseguir administrar uma federação? E nós pedimos uma chance. Então, nós divulgamos a nossa chapa, fizemos várias cartas para que a gente pudesse, então, participar dessa eleição. Eu lembro que o sinal da pessoa que concorria conosco era esse. Então, era eu, Ana Regina, de um lado, e a outra pessoa do outro. Apresentamos as nossas propostas e nós ganhamos a eleição. Para o nosso alívio, para a nossa satisfação, então, tivemos acesso, então, aos vários documentos produzidos por essa instituição. E, infelizmente, ao ler esses documentos, nós não encontramos nenhuma intercorrência sobre língua de sinais, sobre Libras, e sim um atendimento basicamente pautado na fonoaudiologia, na terapia da fala. Então, nós organizamos um encontro para que a gente pudesse mudar o nome dessa instituição de FENEIDA para FENEIS. A ideia era tirar a sílaba DA e substituí-la pela letra S. O S como uma marca das nossas reivindicações da comunidade surda brasileira. Assim como nós nos organizamos para lutar pela escola bilíngue em Brasília, então, nesse período também da criação da FENEIS, nós iniciamos vários movimentos. Nos comunicamos entre as associações para recolher quais eram as necessidades da comunidade surda. E aí, em 1988, então, nós tivemos a mudança da Constituição no cenário brasileiro, então nós entregamos, também como fruto de nossas discussões, vários documentos para o governo brasileiro, mostrando a importância da comunicação, mostrando a importância de respeitar os nossos direitos, de que somos pessoas diferentes, apesar da palavra deficiência, ela ainda incorrer várias vezes nos documentos, mas era a forma como éramos referidos. Era aquele momento, aquela época, então,
Esses foram os movimentos daquele momento, desse momento histórico. Célia Ramos, quando ela observou esse movimento nosso das comunidades surdas, ela escreveu isso que está aí no PowerPoint. Então, quando nós criamos a FENES, sim, a FENES ela tinha esse caráter especificamente político de nos representar. Então, nós, comunidade surda, tínhamos sim uma pauta bem importante de reivindicações, e essa pauta precisava ser, de alguma forma, divulgada. Então, a Célia, sabiamente, mostrou o seu apoio e recebeu também de nós o nosso apoio. A Ana travou para mim. Voltou. Então, nós recebemos o apoio de pessoas ouvintes, assim como o apoio da Célia. É claro que a representatividade das nossas reivindicações continuou sendo prioritariamente nosso, da comunidade surda. Por isso que ela diz: consideramos de maior importância as colaborações que recebemos e queremos continuar recebendo das pessoas que ouvem, mas consideramos também que devemos assumir a liderança de nossos problemas de forma direta e decisiva a respeito das dificuldades que possam existir relacionadas à comunicação. Então, mesmo que os ouvintes não tivessem esse problema de comunicação, a representatividade política continuou nas nossas mãos, nas mãos dos surdos. Próximo slide, por favor. Bom, então, essas discussões políticas que nós tínhamos no interior da comunidade, elas acabaram resultando em algumas conquistas, né? E então, a gente tem isso traduzido em forma de leis. Por exemplo, vou falar aqui da lei em 1989, que foi a criação, a participação nossa da CORD, que era uma espécie de coordenadoria para auxiliar ou para ajudar os deficientes. Então, as nossas pautas eram levadas a essa coordenadoria, e essa lei, então, permitiu a nossa participação nessa coordenadoria. Essa coordenadoria não cuidava apenas das questões dos surdos, mas também dos cegos e de outras categorias, de outros tipos de deficientes. Depois, no ano de 1994, nós tivemos, então, uma circular que falava sobre as singularidades da língua portuguesa nas provas. Essa circular, ela tinha o objetivo de informar as universidades e as escolas sobre a singularidade da escrita do português da pessoa surda. A importância de se respeitar e de se compreender a estrutura frasal que os surdos, então, utilizavam ao realizar a escrita. Isso, infelizmente, não era visto pelas pessoas naquela época. Então, essa circular tinha esse objetivo de informar. Nós não tínhamos nem muitos estudos e também não tínhamos muito conhecimento a respeito dessa interlíngua, né, que existia no caso da pessoa surda. Depois, no ano de 1998, temos o decreto 2592, é um decreto já antigo, que falava do TDD, que era aquele telefone que nós nos comunicávamos, enfim. Depois, em 1999, nós tivemos um decreto para a criação, substituição da CONAD, antes era CORD, e agora, então, essa coordenação viraria CONAD. Eu já havia saído da presidência da FENES à época do CONAD. Depois, ainda em 99, nós tivemos uma outra portaria,
novamente, nós reiteramos a nossa reivindicação para que as singularidades da escrita dos surdos fossem respeitadas. Então, vejam que esse é uma pauta, um assunto que nós precisamos sempre retornar à discussão para atualizar as escolas, as universidades, as prefeituras, porque não éramos considerados, né? Não, então, precisamos repetir novamente sobre essa pauta. Em 2000, então, nós tivemos a Lei da Acessibilidade, a Lei 10.098, que regia, então, sobre a importância do intérprete como um artefato de acessibilidade, também a legenda também, que é a questão dos surdos cegos também. Em 2000 ainda, então, nós tivemos também a Lei de Libras, 2002, perdão. 2005, nós tivemos o decreto, que regularizava, então, a formação de professores de Libras, a formação de tradutores e intérpretes, e também sobre o ensino bilíngue. Os professores, há muito tempo, eles sabem da importância do ensino bilíngue, mas o decreto, ele acabou também oportunizando essas três pautas importantes em relação à formação e também a questão da educação bilíngue. Já em 2007, nós tivemos, então, uma política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva. Nós sabemos que, financeiramente, a educação, então, foi munida financeiramente de verbas para as prefeituras, para os estados, para que, como um direito das pessoas com deficiência, então, tivessem essa educação inclusiva. Assim, também o INES, o IBC, Instituto Benjamin Constant, não só esses dois, mas muitas outras prefeituras e estados, então, passaram a receber uma verba para investir nessa política de educação inclusiva. Bom, em 2010 tivemos uma outra conquista, que foi a Lei do Intérprete, Tradutores e Guias Intérpretes. E em 2014, então, nós tivemos o Plano Nacional, que é o PNE, e a principal pauta que nós, então, implementamos no PNE, mais ou menos no período ali, mais ou menos a mesma pauta de antes, porém com algumas questões um pouco mais importantes em relação especificamente à educação de surdos. Em 2013, por exemplo, acho que 2003 ou 2002, se não me engano, até 2013, nesse período, nós finalizávamos, então, um percurso do PNE, e então, em 2014 em diante, nós teríamos uma nova propositura. E então, nós aproveitamos esse novo momento de reformulação do Plano Nacional de Educação para incluir essa pauta da educação de surdos. Tivemos alguns apoios nessa época. E nesse momento, nós tínhamos uma consciência da importância que seria a mudança de algumas questões, algumas metas do PNE. Então, a comunidade surda se mobilizou, fomos a Brasília, nós éramos mais ou menos 6.000 surdos que fomos a Brasília, levamos, então, as nossas reivindicações aos ministérios, à Câmara dos Deputados. E esse foi um marco muito importante, que foi a inclusão, então, da educação bilíngue na pauta do PNE. Então, de fato, isso foi uma proposta que nós levamos e lutamos em torno dela, e
conseguimos incluir, então, a pauta da educação bilíngue no Plano Nacional de Educação naquele momento. Então, uma das questões que eu me recordo muito bem é o ensino de Libras de 0 até, durante toda a educação básica, em todas as escolas, para alunos surdos. Então, essa era a nossa principal e inicial reivindicação. E isso era uma questão política, né, das discussões que nós fazíamos na comunidade. Próximo slide. As lideranças governamentais, elas não entendiam muito bem a nossa proposta de educação bilíngue para surdos. Então, nós nos mobilizamos e criamos um relatório da política linguística de educação bilíngue de surdos, Libras e língua portuguesa. E então, apresentamos esse relatório no ano de 2014, com todas as nossas reivindicações, um planejamento linguístico feito em torno dessas línguas. Muitas lideranças, tanto surdas quanto ouvintes, nos ajudaram a construir esse documento. Nós falamos, então, da subjetividade da pessoa surda, sua cultura, sua língua e a forma de aquisição dessas línguas e como ela devia se dar no âmbito educacional. Mas, como muitas das nossas políticas, nós sentimos que essa proposta foi engavetada. E no ano de 2015, tivemos, então, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, apesar do nosso relatório ter ficado engavetado, ele foi, então, revisto. Nós recuperamos, então, a pauta do relatório, entregue em 2014, e acrescentamos, então, a discussão para a criação da Lei Brasileira de Inclusão. Então, tínhamos um relatório bastante detalhado agora, inclusive que falava sobre a obrigatoriedade de tradutores e intérpretes no momento da prova de direção do Detran, por exemplo, e várias outras situações sociais que envolviam, então, a comunidade surda, a sua língua e o seu acesso aos serviços. Novamente, outra reivindicação que nós levamos ao governo brasileiro tem a ver com a questão... Perdão, ainda me remetendo à Lei de Libras, tem um parágrafo no final da Lei de Libras que fala que a Libras não pode substituir o português escrito. Vocês devem conhecer esse parágrafo. Então, novamente, nós apresentamos ao STF uma solicitação para que isso não fosse feito, não fosse que todas as provas, todos os acessos que tivéssemos fossem na língua que nos comunicamos, que é a língua brasileira de sinais. E aí, então, nós conseguimos o decreto 9.508 de 2018, e esse decreto, então, ele fala sobre a prova em Libras nos concursos. Ou seja, esse decreto defende e garante ao surdo que em qualquer processo seletivo que ele se inscreva, a prova dele precisa ser em Libras, desde que ele solicite, claro. Então, você tem as questões em português e essas questões precisam ser traduzidas para a língua brasileira de sinais. Esse decreto, então, visa oferecer aos surdos uma oportunidade maior de acesso a vários locais, a várias instituições. Tivemos também, no ano de 2020 um decreto 202, falando sobre a Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e Aprendizado ao longo da vida. Não é uma política, assim, que nos atendeu de forma satisfatória.
E então, nós iniciamos o movimento, até porque nós queríamos uma dissociação da educação especial. Também, outra coisa que nos preocupava em relação à comunidade surda eram as tipicidades existentes na comunidade surda, como surdos com autismo, surdos com outras atipicidades, por exemplo, e que envolviam nossas necessidades linguísticas também. Mas nós não queríamos ser rotulados apenas pela deficiência auditiva, assim como a educação especial geralmente costuma nos enquadrar. Então, como discordamos dessa forma de perspectiva em relação à comunidade surda, então nós lançamos essa proposta de modalidade de educação bilíngue para surdos, que acabava atendendo a muitas das nossas reivindicações desde lá do INES, desde FENEIS, INES. Então, era um momento de proporcionarmos à comunidade surda esse resgate dessa discussão. Como estávamos indo em outro caminho, nós, então, fizemos essa solicitação para essa inclusão de uma modalidade de educação. É claro que essa proposta, ela demorou mais ou menos 1 ano, e a resposta do STF foi que talvez, futuramente, essa parte pode ser retirada dos documentos. Que é justamente essa parte em relação à deficiência auditiva, né? Essa questão de ser incluída nos documentos, essa questão auditiva. Então, a nossa principal reivindicação é mostrar para o governo e para a educação que nós podemos traçar todo o nosso aprendizado através da língua brasileira de sinais, e não depender de outros sistemas para a aprendizagem. O Adriano foi uma das pessoas responsáveis, então, em construir a nossa proposta de desvinculação da educação especial. A nossa proposta foi bastante discutida no âmbito governamental e culminou na Lei 14.191, de 2001, que cria, então, a educação bilíngue para surdos como uma modalidade. Assim como a educação dos indígenas. E aí, justamente essa era a nossa comparação, né? Se eles têm um sistema de modalidade para a educação indígena, por que nós, surdos, não podemos ter a nossa? Então, nós tivemos aquelas diversas discussões e também apresentamos diretrizes de como a escola bilíngue, a educação bilíngue, iria funcionar poderia funcionar a partir de então. Pautas como a questão do AE, que não foram retiradas, mas nesse momento nós construímos uma proposta de educação bilíngue, que contemplava salas bilíngues. Ontem, inclusive, nós tivemos aqui uma palestra com a Sheila Vilhalva, na parte da noite, que falou bastante sobre essa proposta. Então, a ideia dessa modalidade é desvincularmos da educação especial, e então tratarmos e trilharmos uma nova modalidade de educação para os surdos. Próximo slide. E o trabalho, infelizmente, não terminou. Continuamos, então, com várias reivindicações que o INES, desde que a gente começou a discutir sobre o que queríamos e como gostaríamos de existir na sociedade,
Nós tivemos várias discussões e o trabalho continua de qualquer forma. Um deles é a formação de professores bilíngues. Nós sabemos que falta falta fluência, falta a divulgação da língua nas escolas, o domínio dessa língua pelas pessoas para que a comunicação aconteça. Nós sabemos que isso ainda é muito insuficiente. O IBGE, por exemplo, ele diz, pelos dados, que nós somos em torno de 10 milhões. E, então, onde estão os professores desse contingente de pessoas? Então, a formação de professores é algo que nós, então, precisamos continuar trabalhando, ofertando, então, propostas de formação, de cursos de formação continuada. A Universidade Federal de Uberlândia está oferecendo agora também um curso, já é a segunda versão. A URGS também é uma universidade que tem oferecido formação de professores. A UFG, várias universidades, então, estão oferecendo cursos de formação de professores. Isso é ótimo, né? Especialmente na proposta de extensão e de formação continuada. É importante também nos atentarmos para as necessidades das prefeituras, dos estados, em relação a concursos públicos e processos seletivos que usem a Libras como L1, como a língua do concurso. É importante também que as bancas seletivas de candidatos tenham a composição de pessoas surdas e que esses candidatos realizem essa prova em língua brasileira de sinais. Outra pauta importante, que ainda trabalhamos nela e precisamos continuar trabalhando, tem a ver com a criação de material didático. Precisamos concentrar as iniciativas de criação desses materiais didáticos para que eles possam ficar disponíveis. Hoje em dia nós percebemos que há muitas iniciativas, muitas propostas, mas é muito difícil reunir essas propostas. Elas estão muito espalhadas. Há muitos PPCs que falam sobre material didático, porém, nós vemos que não há uma organização desse material, uma divulgação desse material. Então, essa é uma das nossas pautas. Outra pauta que devemos continuar trabalhando tem a ver com a mudança de currículo. Então, há discussões a respeito do currículo, especialmente no que diz respeito ao ensino básico e às séries iniciais, né, de 1º a 9º ano. Então, essa discussão do currículo, a gente pode dizer que está no estágio 0,001. Nós temos em torno de 356 professores surdos trabalhando nas universidades. Isso é um percentual bom, mas ainda baixo. Mas e na educação básica? Então, a importância, nesse momento, de termos professores surdos atuando na educação, especialmente por conta da aquisição da língua de sinais. Então, desde a tenra idade, desde a idade 0 até os 17, nós precisamos garantir a aquisição da língua de sinais. Como estão esses professores surdos nessa faixa etária, nessa faixa de ensino?
Nós sabemos que existem muitos professores ouvintes atuando nessa faixa. Mas, e aí como fica a aquisição, então, da língua brasileira de sinais, se nós sabemos que muitas vezes esse professor tem uma língua não suficiente para esse processo de aquisição. E a mesma coisa em relação aos intérpretes de Libras. Então, nós precisamos cuidar dessa proficiência, dessa suficiência em língua para os profissionais que trabalham com a comunidade surda. Muitos surdos brasileiros acabam procurando a Universidade de Gallaudet pelo seu modelo linguístico interno. Então, nós precisamos também que a escola possa absorver esse ambiente linguístico. Nós também precisamos de difundir a Libras, a identidade e a cultura surda. Essa é uma outra frente de trabalho em que nós precisamos, por exemplo, defender que trabalhos, produções sejam feitas na língua brasileira de sinais. Eu acho que nós temos 279 doutores surdos, temos mestres surdos. E a ideia de, então, reunir essas epistemologias surdas para poder auxiliar na educação de surdos. Então, esses relatos, nós queremos, então, registrá-los em língua brasileira de sinais, e também essa questão das próprias produções dos surdos no doutorado, no mestrado. Então, todo esse conhecimento, ele, de forma epistemológica, precisa ser repassado a toda a comunidade surda. Próximo slide, por favor. Então, eu gostaria de agradecer, finalizando, então, obrigado a todos. Queremos agradecer à professora Ana Regina Campelo pela excelente ministração dessa palestra, mostrando as perspectivas dos surdos e todo esse histórico e legislação que temos. Agradecemos por tudo e estamos esperançosos que no futuro, mesmo que já mais velhos, mas conseguiremos melhorar toda essa perspectiva que enfrentamos com as nossas lutas e batalhas diárias. Ana Regina, quero agradecer porque você trouxe para a gente uma série de informações baseadas em estudos de doutorados, mestrados, e você tem falado da importância desse engajamento dos surdos, e você é um modelo para nós. Isso é muito importante, assim como Karen, assim como Flaviane, entre outros doutoras e mestres. Isso é de extrema importância. Eu quero agradecer imensamente a sua participação. Agora convidamos para proferir a sua palestra o professor Marcos Calisto. Ele que é graduado em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística, Exame Nacional de Certificação e Proficiência da Língua Brasileira de Sinais, do ProLibras, em Goiânia, e especialista em gestão escolar. Está com você a palavra, professor Marcos Calisto.
Marcos Calisto, fique à vontade. Tudo bem? Tudo certo? Podemos começar? Ok. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos vocês. Então, vou me apresentar. O meu nome é Marcos Calisto. Esse é o meu sinal. Eu sou um homem calvo. Tenho essas entradas aqui na cabeça. Meu cabelo é grisalho. O meu fundo mostra a minha porta da minha casa. É uma porta de cor marrom com algumas janelas pequenas. Estou vestindo uma camiseta preta de gola de cor cinza. E eu estou aqui na minha sala, aqui no apartamento onde eu moro. Então, eu gostaria de estar falando com vocês nesse momento, vou fazer só uma breve resumo. Eu vou fazer uma fala bem rapidamente aqui para vocês, eu vou fazer aqui a minha apresentação. Pode estar passando o próximo slide, por favor? Ótimo, então vamos fazer o início agora no mês de setembro, né, onde se comemora o mês do surdo, também algumas lutas sobre a questão do bilinguismo, né, o seminário bilíngue. Pode passar. Então, essa é uma divulgação que eu recebi propriamente da FENEIS. Ocorreu lá em Brasília, em frente ao Congresso, com todos os surdos de Goiás, de Goiânia também da capital, com o pessoal da Associação de Surdos e também a Associação de Mulheres, em conjunto com o CASA, diversas outras instituições e outros municípios de Goiás. Foi um congresso, nosso primeiro congresso que ocorreu lá em Brasília. Foi um grande movimento. Essas são algumas fotos que eu estou apresentando para vocês do ocorrido. Pode passar, por favor. Então, contamos com a presença de muitas pessoas, diversos palestrantes. Essa é uma amostra de algumas representatividades que fizeram falas, com diversas bandeiras, com várias representatividades. São algumas fotos que eu mostro para vocês. Então, esse foi, juntamente com esse evento ocorreu, a Ana Regina Campela, ela estava presente, fazendo uma palestra também, referente à temática da escola bilíngue, conforme representado nas fotos. Vou apresentar na próxima também. Olha, aí a gente verifica a Ana Regina nessa foto. Então, a gente continuou, após essa manifestação, a gente até hoje continua com diversas lutas que ocorreram. A cada 2 anos, a gente faz esse congresso, né, referente para discutir as temáticas sobre escola bilíngue. Esses aí são fotos do que ocorreu em Brasília, conforme vocês podem estar verificando. Então, no dia 26 de setembro do ano de 1993, ocorreu o nosso primeiro encontro, onde nós marcamos, junto com representatividades governamentais, para fazer a discussão referente às escolas bilíngues. Então, aí temos algumas fotos para poder estar representando. Pode estar passando, por favor.
Então, aí, algumas fotos que eu mostro para vocês sobre a nossa atuação, a gente fazendo algumas discussões, todas feitas em línguas de sinais, e a última, a gente verifica aí, junto com os representantes governamentais, também pessoal da associação, representantes do CAS, representante da Associação de Mulheres e diversas outras instituições educacionais, de todos que foram presentes nesse congresso, e foi muito gratificante para nós estarmos juntos nesse momento. Então, fizemos vários convites para que fosse feita a criação referente à associação, a questão do fórum bilíngue, a gente está utilizando esse sinal, com o foco no bilinguismo. O sinal ocorre dessa forma, porque representa, com uma mão, centraliza a conjunção de duas palavras, entre fórum e bilinguismo. Então, a gente está utilizando esse sinal. Aqui a gente tem uma organização feita pela Luziane, onde foram feitas algumas oficinas que nós organizamos, foram diversas pessoas que participaram também, com auxílio de algumas instituições, como o CAS, o pessoal da UFG, dos IFs, algumas instituições municipais também. Foi uma junção entre surdos e ouvintes que participaram junto conosco nessa organização, para esse evento que ocorreu no primeiro Fórum Bilíngue. Esse é o registro da nossa primeira ata, que foi realizada na nossa primeira reunião. É um registro histórico, para você estar verificando. E continuando as discussões, junto aos municípios, à prefeitura, sobre a criação de escolas bilíngues aqui na capital, sobre o projeto de educação bilíngue e a criação de escolas bilíngues. Então, várias pessoas também participaram, isso ocorreu aqui em Goiânia, no ano de 2004, 2014, perdão, conforme vocês podem verificar no documento. Então, olha aí, nós tivemos um grande movimento, todas as associações em conjunto, outras instituições, várias pessoas aí participaram desse movimento, dessa luta, foi uma grande manifestação, onde nós pudemos ter essa esperança, tivemos aí a nossa primeira eleição, e assim, foi maravilhoso, foi gratificante estar participando. Então, ocorreu a palestra, onde fazendo na câmera, tivemos algumas explicações referentes a essa temática, falando sobre a perspectiva dos surdos, do bilinguismo para as pessoas que estavam presentes na Assembleia. Bom, com a criação da Lei de Libras, a gente, em conjunto com o decreto, nós pudemos avançar nas discussões referentes às escolas bilíngues, ao uso de Libras, a questão do português como segunda língua. Todas essas discussões ocorreram na Câmara Municipal a partir da criação da lei. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, eu gostaria de estar agradecendo, mas eu vou falar só mais um pouquinho. Aqui em Goiânia, houve aqui a criação da lei, mas isso não foi o finalizante para poder criar as escolas bilíngues. Por quê? Porque falta a questão de estrutura, outras discussões com as prefeituras, precisamos de modelos de escola bilíngue que ainda não foram aplicados, como, por exemplo, existe em Brasília, houve discussões com o MEC, falta de documentos, e vários outros diversos elementos que precisávamos estar organizando, mas que, infelizmente, faltava a organização do currículo, da metodologia de ensino em conjunto com a prefeitura, para estar seguindo exatamente como a lei exige. Então, até o momento, a gente ainda não conseguiu
Não é uma realidade hoje, infelizmente, mas ainda estamos organizando esse projeto, porém ainda não foi aprovado. Então, ainda falta fazer alguma organização, uma reestruturação da lei em todos os municípios, em conjunto com a federação, para que a gente possa ter melhores propostas nesse objetivo, para que realmente ocorra esse trabalho referente às escolas bilíngues, mas nós estamos nos esforçando e, com certeza, mais futuramente vamos estar conseguindo estar realizando isso. Então, obrigado a todos pela atenção, tenham um ótimo dia a todos. Muitíssimo obrigado. Gostaríamos de agradecer a palestra proferida pelo professor Marcos Calisto, que mostra uma história também, uma trajetória de lutas e engajamento do povo surdo brasileiro, mostrando toda a nossa desenvoltura em relação a questões legais, tanto da nossa cidade de Goiânia, como de todo o nosso estado e Brasil. Agradecemos a todos os palestrantes, palestras realizadas com excelência, dentro do foco do bilinguismo e de um novo modelo. Vocês, sim, são modelos para todos nós. Gostaríamos de deixar agora o momento falar sobre Gladys. Gladys, é esse? Gladys? Gostaríamos de parabenizar por seu aniversário. Parabéns, Gladys. Muitas felicidades, que sua vida seja repleta de muitos e muitos anos e muitas bênçãos. Parabéns. Agora, recebemos também uma série de perguntas que foram postadas e quero compartilhar com vocês. Sim, esse é o sinal da Gladys. Parabéns. Algumas perguntas foram enviadas. E agora vou falar, a pergunta que foi escolhida foi da Lorena Cristina. Ela perguntou para a professora Ana Regina Campelo: como foi o seu primeiro contato com a língua de sinais? O que você sentiu, professora Ana Regina, no seu primeiro contato com a língua de sinais? Bom, eu tinha mais ou menos 1 ano de idade. Dependendo da variação, é um tipo de se expressar, né? E eu nasci surda, eu nem tinha adquirido a fala, nada ainda, né? E aí a minha família preocupada, né? Bom, o que será que está acontecendo com a Ana? 1 ano de idade, ainda não fala. Então eu fui levada ao médico. E aí, diagnosticada como surda. E para toda a minha família, isso foi um impacto muito grande, né? E ao retornarmos ao médico, eles então apresentaram a proposta de oralizar, que era uma proposta possível. Eu fui levada então ao especialista pelo meu pai. Meu pai, infelizmente, teve algum problema. Meu pai teve câncer, ele não é mais vivo, enfim, mas eu então comecei a fazer um tratamento, terapia da fala, para começar a oralizar, a falar. E aí os profissionais, os fonoaudiólogos começaram a atender pessoas surdas em 1989. E era 1962, então a gente não tinha um atendimento especializado. Então eu fui atendido por uma enfermeira,
E essa enfermeira, ela tinha uma experiência anterior no México, em que não se ensinava só a oralizar, mas ao mesmo tempo escrever e a ler também. Então eram os 3 processos ao mesmo tempo. E aí eu fiz esse atendimento, né? E aí a enfermeira então chamou os meus pais e disse para os meus pais que eu não podia ficar sozinha, que era importante que eu procurasse uma escola, por exemplo, uma escola que eu não ficasse sozinha. Então, quando eu cheguei na escola, havia algumas oportunidades ali perto da minha casa, mas a minha primeira escola não foi o INES. Por quê? Porque o INES utilizava o sistema gestual e tinha sido passado para minha família que isso não ia ser um bom recurso para mim. Então eu fui estudar numa escola de freira. Antigamente era bem comum, né? Hoje nós temos menos escolas com essa proposta, mas antigamente havia muitas escolas de freira. Então, quando eu entrei nessa escola, primeiro ano, vamos dizer assim, meus primeiros momentos na escola, eu já tinha 6 anos de idade, e as crianças maiores tinham 11, 12 anos. Então, eu fui fazer o teste psicológico, respondi o teste psicológico, e aí foi informado para minha mãe, olha, sua filha não tem 6 anos, mas ela tem respostas de uma pessoa com idade de 9. Para participar dessa turma. Então, ela não pode participar dessa turma porque as pessoas já têm uma idade mais avançada. Então, elas começaram a me ajudar a adquirir a escrita e me enviaram, então, para uma outra escola. Então, de manhã eu frequentava uma escola com ouvintes e à tarde eu frequentava uma escola com surdos. E aí eu vivi 10 anos da minha vida nesse vai e vem entre uma escola e outra. E na escola de surdos, na parte da tarde, quando eu estava com os pequenos, não era língua de sinais propriamente dita, né? Eram gestos. Lá no banheiro, muitas vezes a gente conversava. Nós tínhamos, naquela época, o sinal para banheiro, o sinal para banheiro era esse. Por conta lá da descarga, então, esse era o sinal. Havia alguns alunos, no INES, por exemplo, que tinham sido expulsos por mau comportamento. E lá no INES nós tínhamos uma diferença, né, entre homens e mulheres. Tínhamos a ala das meninas e a ala dos meninos. Eram alas separadas. Assim como também na escola de freira que eu frequentava. Então, esses 11 surdos adultos, inclusive o Antônio, vocês conhecem essa pessoa que eu falei? Ele é um surdo que na época era um desses surdos. Então ele sabia língua de sinais e ele começou a me ensinar alguns sinais. Alguns códigos que foram realizados. E nós tínhamos o hábito de nos comunicar pelas costas com alguns códigos. Então, esse surdo, que era mais velho, ele me chamou então e foi lá na minha casa, ele foi na minha residência, na minha casa, conversar com a minha mãe para que eu pudesse começar a frequentar a Associação de Alvorada. E aí sim eu posso dizer que com 11 anos de idade eu tive contato cotidiano com a língua brasileira de sinais. Muito bom,
muito interessante toda a sua trajetória. Interessante também, né, que o seu início com a língua de sinais e a importância dessa fluência na língua de sinais também. Nós temos uma outra pergunta para ser feita, para Ana Regina novamente. A pergunta foi dirigida à senhora, falando de toda a importância da sua trajetória. Foi a Mayara Alves que trouxe, na verdade, não uma pergunta, mas um elogio. Também a importância de todo o contexto histórico que a senhora trouxe de uma forma muito clara sobre o compromisso da comunidade surda. Nós entendemos essa nova perspectiva com esse novo olhar. Lucília também, Abraão, ela fala da comunidade surda, que é uma comunidade guerreira, e estão de parabéns pelas lutas e pelas suas grandes conquistas. Terminamos esse momento, eu quero parabenizar o Marcos também. Pensei que era o Sérgio, me desculpe, mas é um outro Sérgio, que não é esse sinal, mas ele parabeniza o professor Marcos, parabeniza a professora Silvia também e a Ana Regina. Tem uma outra pergunta. Quando você é formado na Faculdade Gallaudet, em outros países, você tem alguma formação? É para mim? Sim. Uma pergunta feita para a doutora Ana Regina. Sim, eu estive na Universidade de Gallaudet, eu morei nos Estados Unidos por um ano, e lá na Universidade de Gallaudet, nós temos algumas formações na área de contábeis, na área de formação de professores. Geralmente temos professores de ASL e também havia professores da educação básica, né, as séries iniciais, formação de pedagogia. Também tínhamos a área de artística, que é excelente, por sinal. E também tínhamos formações em nível de mestrado e doutorado, na área de linguística. Bom, essas são as opções que a Gallaudet tinha à época que eu estive lá. Muitos surdos de vários países acabam indo estudar em Gallaudet. Currículo em outros países. Porque nos seus países de origem, muitas vezes não há um currículo adequado que inclua a língua de sinais. Já na Universidade de Gallaudet, eles encontram, então, um currículo bastante interessante e expressivo em língua de sinais e nas diversas áreas de conhecimento. E aí, ao voltar para suas regiões, eles acabam levando como referência o modelo educacional executado em Gallaudet. Na América Latina, nós não temos quase nenhuma instituição nessa mesma iniciativa. Aí, na África do Sul, em 1962, perdão, América Latina não, África do Sul, eu tive estudando alguns documentos e, então, o pessoal que frequentou trouxe algumas propostas para a que criação estavam na de África do 6 Sul, escolas. trouxeram algumas propostas de criação de 6 escolas. E hoje, lá na África do Sul, nós vemos que o trabalho tem um andamento bastante interessante. Porém, essa pessoa que teve essa iniciativa, ela infelizmente faleceu num acidente aéreo, e ela recebeu uma estátua feita pela Universidade de Gallaudet em homenagem ao trabalho que ela executou na África do Sul. E essa estátua, ela representa, então, a luta dessa pessoa na África do Sul pela educação de surdos. Então, essa pessoa foi um exemplo
né? Esse surdo foi um exemplo, essa pessoa foi um exemplo de uma pessoa que buscou formação na Universidade de Gallaudet e com toda a formação que recebeu ali, ela então voltou para o seu país e pôde então executar algumas lutas, algumas implementações no seu país de origem. Então, com esse mesmo objetivo, muitos procuram formação na Universidade de Gallaudet. É uma universidade cara, você precisa de um certo recurso financeiro para poder estar lá, para poder, então, conseguir alguma formação lá, e eu consegui ter essa experiência. Realmente muito interessante. Sim, E muito importante. o diferencial é o currículo em Gallaudet. Valdineia também, Tavares, fez uma pergunta. Na verdade, ela agradeceu a sua participação. O Weber Flávio pergunta para Marcos Calisto. Primeiramente, ele agradece pela sua palestra, pelas suas lutas aqui no estado de Goiás, na cidade de Goiânia. Então, é o Weber, esse é o sinal dele. Ele agradece pelas suas lutas, pelo seu engajamento, por todo o seu tempo de dedicação, Marcos Calisto. Pergunta para o Marcos. Como você tem visto o avanço das lutas pelos surdos? Conseguiu me visualizar? Marcos, você consegue me ver? Agradeço, muito obrigado. A pergunta foi feita para o senhor, Marcos Calisto. Como você tem visto os avanços na luta da comunidade surda? Perdão, só um minutinho, é porque houve um atraso aqui na minha internet. Eu não consegui visualizar, porque travou a internet, eu não visualizei toda a sua sinalização, eu não consegui ver. Mas então, respondendo a pergunta, sim, eu concordo que houve diversos avanços com a nossa luta, muitas pessoas se esforçaram para que isso acontecesse. Com diversos surdos hoje podendo ser professores, porque, por exemplo, a questão de concursos que ocorriam no Estado, anteriormente não se tinham professores surdos concursados, não conseguiam essa questão de aprovação, era muito difícil. E antes desse momento que teve a questão do Fórum Bilíngue, essas discussões, os concursos do Estado, tanto da Prefeitura, a gente só tinha dois surdos formados, que eram um Gilmar e um outro surdo, né, que ocorreram pela Federal. Em todo o Goiás também não se tinha, faltava bastante. Se eu não me engano, só apenas 6 surdos que conseguiram ser aprovados na época. O concurso era para 10 pessoas, sendo 4 ouvintes e 6 surdos.
E a questão do concurso, nessa época que ocorreu, houve uma prorrogação aí de 3 meses, mas acabaram, os surdos que tinham sido aprovados acabaram perdendo, foram prejudicados na questão do concurso. E no da prefeitura, que ocorreu há pouco tempo atrás também, há 2 anos atrás, tinha já alguns professores surdos que conseguiram ser aprovados, mas por algum motivo o Estado retirou esses professores. Então, isso foi bastante angustiante, foi um prejuízo para a comunidade, eles entraram com processo, mas aí acabou ocorrendo a pandemia, e essa discussão ela acabou se dissipando. Mas, assim, as lutas elas continuam, a gente vai continuar solicitando, mas, de qualquer forma, nós nos sentimos muito felizes, como, por exemplo, algumas conquistas, como a LBD, questão de perspectivas novas estão acontecendo, referente ao ensino de educação bilíngue. Então, os avanços, eles não podem parar, nós não vamos desistir, nós não vamos parar nunca, vamos continuar lutando, ok? Um abraço para vocês que fez a pergunta e agradeço pela oportunidade. Eu concordo, né? Realmente a luta é bem difícil, mas nós vamos continuar. Nós, como comunidade surda, nós vamos continuar lutando em todo o Brasil. Ana também, várias pessoas, Fabiane, né? Que estão unidos aí com a comunidade surda, que nós somos fortes nessa questão da comunidade surda. Nós vamos continuar na luta. E o principal é a criança surda, né? A aquisição da língua, né? Então, nós vamos continuar nessa luta para a L1 ser realmente a Libras e a L2 ser o português, e não ao contrário, né? Para que seja referenciado essa questão da Libras para as crianças surdas, né? Para todos nós, para todo mundo. E é uma luta da comunidade surda mesmo. Quero agradecer a todos, Marcos, Ana, a todos. Hoje nós estamos finalizando, né, mais um ciclo de palestras aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau.